Olá, pessoal! Agora vamos ver este último diagrama desse tópico, posições vencedoras do meio jogo. A ideia é a mesma do diagrama passado, é observar esse padrão tático, com dama tendo acesso à casa H5, um cavalo tendo acesso à casa G5 e um bispo que aponta para H7 com cheque. Mas aqui, o que o Capablanca quer ressaltar para você é a complicação que pode se ter numa posição dessa com relação à profundidade de cálculo. Então vamos observar isso no tabuleiro. Aqui está a posição. Observe que você, materialmente, você de brancas, está inferior. Você simplesmente tem 2 peões a menos. Isso é bastante relevante para o final de partida. Como você já sabe, com um peão a mais é possível ganhar o jogo. E outra coisa, o rei das negras, aparentemente, ele está bem mais seguro, bem mais protegido do que o rei das brancas, que está exposto. E temos muitas peças ainda no tabuleiro. Essa exposição do rei das brancas pode fazer com que as negras, em algum momento, consigam explorar isso, ameaçando mate ao rei das brancas. As brancas vão ter que se defender, e nisso de ter que se defender, pode deixar algum outro ponto vulnerável, pode perder material. A exposição do rei é uma debilidade tática. Você ataca o rei, o seu oponente tem que se defender e nisso pode aparecer outras oportunidades, como por exemplo de ganho de material. Então é preciso que as brancas tomem atitudes agora enérgicas nessa fase de meio jogo, porque no final de partida tem peão a menos. E durante o meio jogo, se as negras têm a iniciativa, pode ser que essa exposição do rei das brancas lhe retirem qualquer chance de contra-jogo. Mas aqui você já sabe que existe um padrão tático, com dama tendo acesso à casa H5, você tem um cavalo que tem acesso à casa G5 e um bispo que tem acesso à casa H7 com cheque. Isso é um padrão tático. Já que você reconhece esse padrão tático, você precisa analisar se é possível executar o checkmate, explorando esse padrão. Quando você começa a trabalhar isso no seu pensamento, a primeira coisa que vem em sua cabeça é que tem um cavalo do seu próprio time aqui em F5. Esse cavalo bloqueia o acesso do bispo a H7. Dessa forma, a primeira providência que você imagina que deva tomar é tirar o cavalo da frente. Como que você pode fazer isso? Ora, você pode movimentar o cavalo para qualquer casa, mas você não perde de vista que o critério técnico para você selecionar os lances candidatos, ou seja, aqueles lances possíveis de serem feitos na sua vez de jogar, você utiliza o método do cheque, captura ou ameaça, percebendo-se que o cavalo capturando em E7, ele captura com cheque. Então essa é uma jogada forçada. Capturando com cheque, as negras são obrigadas a fazer alguma coisa. Se simplesmente movimentar o rei para H8, vai estar perdendo material, porque o cavalo que capturou em H7, simplesmente ele pode retornar para F5. Então isso não pode ser bom para as negras. Logo, as negras precisam recapturar esse cavalo. E elas têm muitas opções. Podem recapturar de torre,
de cavalo ou de bispo. Qual é a peça que as negras irão recapturar? Isso já te demonstra que essa posição tem uma profundidade a mais de cálculo. Existem muitas variantes. E qual é o X da questão? É que se você conhece padrões táticos, você simplifica a sua necessidade de cálculo. Porque você sabe que a sua necessidade nessa posição para realizar esse tema tático é dar acesso à casa H7 para o bispo, a casa G5 para o cavalo e a casa H5 para a dama. Portanto, quando o cavalo captura E7, qualquer outra peça que capturar esse cavalo, que não seja o bispo, vai ser bom para você. É isso que você quer. Porque dessa forma, o seu cavalo consegue chegar na casa crítica G5 após o cheque de bispo em H7. Portanto, você espera então que o seu oponente capture o cavalo de bispo, porque dessa forma a casa G5 fica defendida. Só que você tem uma torre que está em E2. Essa torre pode capturar esse defensor da casa G5. E agora fica tudo bem. Se cavalo captura torre ou torre captura torre, nenhum desses dois lances impedirá que o seu cavalo chegue à casa temática G5 no momento oportuno. Mas você não pode ser negligente jamais. Você precisa aprofundar no cálculo, continuar calculando, verificando todas as variantes, inclusive esta de torre captura torre, para ver se funciona mesmo a execução do seu tema tático. Portanto, se torre captura torre, você tem seu sacrifício em H7, o rei pode não querer capturar e você sabe que precisa colocar a dama em H5 para o eventual descoberto. Quando a sua dama for atacada por G, aqui você não pode imaginar aquela jogada de dama H6 cobrindo a casa de fuga G7, porque simplesmente você vai ter essa jogada F5 ou simplesmente F6. Quando tiver o descoberto com bispo por G, simplesmente você irá se surpreender com o rei G1 e a torre e a dama estão cobrindo a sétima fileira. Por isso que você não deve ser negligente nunca e decorar lances, decorar temas táticos de forma aleatória, arbitrária, sem vinculá-los com a necessidade de cálculo. O que é o cálculo? É você contar matematicamente os lances, verificando o resultado da posição, verificando se aquela tática que você quer experimentar, se ela vai funcionar. O cálculo é a sua ferramenta bruta que te demonstra se a sua experiência tática que você quer vivenciar naquele momento, se ela vai ser exitosa. E aqui o caminho não será esse, da dama buscar a casa H6 para bloquear o acesso ao rei. O que você precisa fazer nessa posição? Você tem que fazer sempre o cálculo seguindo o método. Cheque, captura, ameaça. Quando o bispo captura G6, o rei sai para G7, dama, cheque em H7, o rei tem que vir para F6 e você sempre cheque, captura, ameaça. Você tem outro cheque, cheque de peão em G5 e o rei só tem então uma casa de fuga, que é a casa E6. Quando o rei vai para E6, você continua, cheque, captura e ameaça. Aí você encontra o cheque mate de bispo em F5.
essa é a variante dessa posição. Então eu trago essa posição do livro Capablanca para te mostrar que decorar lances não vai te ajudar. Essa é uma posição que tem o mesmo tema tático daquele que vimos no diagrama anterior, só que lá naquele diagrama você verificou que com G6 a dama poderia jogar H6 bloqueando a casa de G7. Mas aqui não funciona porque a sétima fileira das negras está bem defendida. E esse lance de peão F6 resolve o problema protegendo a sétima fileira, ok? Você fez aquele cálculo e verificou que é possível realizar o checkmate numa variante diferente daquela com dama em H6. Só que você precisa calcular se o seu oponente ele vai capturar também de cavalo, porque aí a sétima aqui ela já está bloqueada pelo cavalo. O cavalo não dá acesso à torre e à dama. Nesse caso, se o rei ele vai a H8, você tem a dama H5. As negras te atacam com o peão em G6, buscando fuga do rei em G7. Só que aqui você observa que a sétima ela está bloqueada, então você faz o lance dama H6, acreditando que está tudo bem. Você vai conseguir dar checkmate nas negras dessa forma. Ocorre que o cavalo ele pode ser sacrificado em F5, atacando a dama. E se bispo toma G6, cavalo toma dama. Então isso também é um cálculo que você precisa fazer. E se simplesmente você captura o cavalo de peão, logo em seguida você vai ter o lance que defende, o lance F6, e a sétima está protegida de novo. Você não consegue o checkmate ao rei e a partida ela está indefinida. Logicamente que o rei das negras está sendo pressionado, só que você não conseguiu vencer imediatamente. Pode ter aí muita complicação ainda. Então você tem que sempre aprofundar no seu cálculo, e esse último diagrama desse tópico do livro, ele serve para te mostrar isso, que você tem o tema tático, mas há uma necessidade de treinar o cálculo, treinar essa habilidade de cálculo. Se você tem um talento natural para o cálculo, você tem a mente muito fresca, consegue calcular muito bem, ótimo. Se você não tem esse talento natural, basta treinar que você conseguirá realizar o cálculo numa profundidade suficiente para resolver esse tipo de problema. Pois bem, com o cavalo E7, bispo cheque em H7, rei H8, dama H5, G6, bispo captura G6, rei G7, dama cheque em H7, rei F6, peão cheque. Rei só tem uma casa, que é a casa E6. E você verifica que se bispo cheque em F5, cavalo captura bispo. Só que você precisa, na sua mente, verificar todos os cheques. Se você tem cheque com torre E1, torre E1, o rei não tem outra opção, porque a casa E7 ela está bloqueada pelo próprio cavalo. O rei só tem, então, D5. Em D5, você verifica que a casa C4 está controlada pelas brancas, a casa D4 pelo cavalo, a casa E4 pela torre, a casa E5 pelo cavalo. O rei só tem uma casa de fuga, que é a casa C5. A casa E6 também está controlada na coluna pela torre. E agora sim você tem o bispo E4, checkmate, evitando que o rei escape para seu único refúgio possível, que seria a casa C6. Observe que o que importa aqui nesse treinamento, na análise desse diagrama, não é você saber desse cálculo aqui em si, mas sim ter ciência da existência dessas variantes mais profundas, que te exigem treinar o cálculo. Aí sim você estará buscando a excelência no xadrez. Vamos agora supor
que o rei ele captura o bispo. O rei captura H7. Dama H5 cheque, rei G8, cavalo G5. E aí vem a questão: é possível as negras salvarem esta posição? É possível as negras complicarem um pouco mais, se defenderem o máximo possível. Basta imaginar que se a dama vier a H7, como é a sua pretensão, o rei não tem casa de fuga. Logo, o seu oponente ele quer sobreviver o máximo possível. Então ele vai pensar em tirar a torre do caminho para dar um refúgio ao seu rei, um refúgio em F8. E nisso que você vem com a sua dama em H7, rei F8. Se você vem com a dama em H8, o cavalo bloqueia essa casa. Se você vem um cavalo em H7, o seu rei vai para casa E8. E nesse momento, dama captura cavalo com cheque, o rei só tem uma opção, que é E7, e aí você tem mais um cheque em E1, o rei não tem casa disponível para escapar. Essa casa está controlada pelo cavalo, essa pela torre e essa pela dama. Então essa é uma variante mais profunda, demonstrando a você que não basta somente conhecer os padrões táticos, você precisa treinar o cálculo. E se após cavalo H7 o rei vem para E7, simplesmente torre A1 cheque, rei D8, dama captura G8 e mate. Então o que importa você observar nesta aula é essa necessidade de treinar o cálculo, reconhecer posições táticas, buscar aprender a avaliar a posição, como você tem visto nos comentários ao longo das análises, mas também treinar esse cálculo. E como que você pode fazer isso? É voltar à posição inicial e trabalhar tudo isso que nós fizemos aqui automaticamente, você trabalhar apenas na visualização, apenas observando, analisando, fazendo isso, até que você consiga visualizar todas as variantes até o fim. Tá ok, pessoal? Então fica aí mais uma dica e vamos seguir em frente com mais Chess Fundamentals. Encerramos esse tópico 4 do capítulo 1 e vamos em frente no livro com mais capa branca. Até lá, um abraço.